Olá, senhoras e senhores, mais uma semana e nós estamos aqui com uma lição da Escola Sabatina para adolescentes com o tema, aliás, a proposta, né, roteiro team, e o tema antes e depois da queda. Nós temos falado isso constantemente e essa semana nós vamos estudar a lição 5 e ela vai falar um pouquinho, até bastante, sobre a questão do dilúvio e a vida de Noé, como foi a vida de Noé, o exemplo de Noé. E eu quero convidar você para orar comigo agora, para nós iniciarmos o estudo dessa lição. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de abrir a Tua Palavra e de conhecer um pouco mais acerca do Teu caráter. Obrigado, Senhor Deus, pelas lições apresentadas na Bíblia e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para não só ler essas histórias, mas também colocá-las em prática em nossa vida, assim fazendo, obedecendo às suas normas, leis, e também, lógico, fazendo isso com amor e com dedicação, que é o que o Senhor deseja. Ajuda-nos no estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, eu já li para vocês o título, né? Que é o exemplo de Noé. E agora vou ler o texto, o verso para memorizar, o texto-chave, que está lá em Gênesis 6, versículos de 5 a 8, e diz assim: O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Bom, aqui nesse texto nós encontramos Deus fazendo uma narrativa de como ele estava, vou colocar na nossa linguagem, chateado, decepcionado em haver feito o ser humano. Só que eu quero só fazer dentro já da introdução, né, para o sábado aqui, né, no teaser, que é esse ponto de contato com o texto, né, o tema, mas eu quero fazer só uma observação aqui. Eu acho que frustração tem muito a ver com o que eu espero de você, mais do que você apresenta para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem a expectativa de que algo ou alguém vai ser suficiente ou vai corresponder àquilo que nós almejamos. Frustração, então, tem a ver com quando essa pessoa ou essa situação não atinge o que nós planejamos. Então não tem muito a ver com o que ele não fez, mas tem mais a ver com o que eu esperava que ele fizesse. Eu acho que você compreendeu aí, né? Então, assim, a lição ela coloca assim: a Bíblia retrata a frustração que Deus sentiu por um mundo que se acomodou profundamente na rebelião contra o seu Criador. Essa é a lição de sábado, teaser. Então eu quero só bater um pouquinho nessa tecla aqui. Eu acho que Deus não se frustrou, porque Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente. E como Deus é onisciente, Deus não frustrou-se com o ser humano. Deus não se frustrou com a sua criação. Porque se isso for uma verdade, né, em relação à frustração, talvez o autor não quis dizer assim como eu estou relatando, mas é assim que eu entendi. Se essa frustração ela existe, então eu tenho um Deus que não é presciente. Eu tenho um Deus que não é onisciente, ok? Então, assim, Deus, sabendo dos caminhos que o homem podia tomar, aqui eu não estou falando de predestinação, estou falando de presciência, né? Sabendo os caminhos que o homem poderia tomar, não há frustração quando ele toma aquele caminho, porque no coração de Deus, na mente de Deus, já há como é que eu vou dizer para você? Já há uma antecipação nessa realidade. Então, na minha visão, eu acho que o autor, se ele colocou dessa forma, ele foi infeliz em colocar a palavra frustração, porque Deus não se frustrou. Inclusive, a tradução para arrependeu-se de haver feito entristeceu-se
o seu coração por haver feito o ser humano. Por quê? Porque os caminhos que os homens tomaram foram muito ruins, se afastaram de Deus. Então, aqui eu quero só deixar registrado a minha posição em relação à palavra frustração que o autor usou na lição. Não estou aqui dizendo que ele perdeu a autoridade por causa disso. Só acho que ele poderia ter usado uma outra palavra que não frustração. E aí, agora sim, né? Noé, ele serve de modelo para o tipo de relacionamento com Deus que é necessário hoje, conforme se aproxima a segunda vinda de Cristo. Na semana passada nós estudamos a vida de Enoque, e uma das frases que ficou ali, né, sendo batida ali, foi: Enoque andou com Deus. A Bíblia também apresenta que Noé andou com Deus. Então Noé e Enoque são mencionados como pessoas que andaram com Deus durante uma época de grande imoralidade no mundo egocêntrico, um mundo que estava se perdendo ou corrompido. Noé viveu bem depois de Enoque, né? Noé foi neto de Matusalém, então bisneto de Enoque. Então, assim, o mundo em que Noé viveu estava muito pior do que o mundo em que Enoque viveu, porque cada geração que vem em seguida a sua geração, né, no caso a nossa geração, ela abre o envelope da imoralidade para a próxima geração. Então, assim, as coisas que não são concebíveis ou concebidas hoje como sendo normais, para a geração futura, já serão aceitas como sendo normais, ok? Então, é isso que eu quero colocar para você aqui em relação à apresentação do tema, né, o ponto de contato aí com o tema, o teaser. Roteiro original. Lição de domingo, roteiro original. Uma leitura, né? Vamos fazer aqui uma leitura da Bíblia e uma exploração da narrativa. A lição ela traz aqui alguns textos, né? São 3 textos que a lição traz para nós lermos: Gênesis 6, de 9 a 14, depois Gênesis 7, de 5 a 13, e depois Gênesis 8, de 13 a 17. Ok? Então nós vamos ler estes textos porque a história de Noé nos ensina valiosas lições. Eu preciso ler esse texto aqui para que nós possamos fazer esse passo a passo aí da vida de Noé. Em que situação Noé estava, e o mundo também, o que Deus determinou que ele fizesse e como ele se comportou com essa ordem que Deus deu a ele. Então eu vou ler para vocês aqui no Gênesis 6, de 9 a 14. Como sempre, eu vou ter que ler um pouco mais rápido por causa do tempo nosso, eu não pretendo me estender no tempo, ok? Então vamos lá? Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro, parece que o mesmo correlato lá, né, com Jó, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Olha, isso aqui é interessante porque, ponto e vírgula, ele andava com Deus. É uma observação muito plausível e interessante porque o autor do livro de Gênesis escreveu ali: ele andava com Deus. A gente atribui o livro de Gênesis a Moisés, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros que Moisés escreveu. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Estava corrompida aos olhos de Deus é porque a coisa estava muito longe. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, Noé, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divide-a em compartimentos e revista-a de piche por fora e por dentro. Esse foi o Gênesis 6, 9 a 14. Agora nós vamos ler o Gênesis 7, 5 a 13. Deixa eu me preparar aqui. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Bom, a gente viu lá a situação, Deus então disse: ó, Noé, chega, acabou, não dá mais, já encheu a taça, já não tem mais graça, porque graça é de graça, mas não é banal, não é, como é que eu vou dizer, a graça o professor Rodrigo Silva fala isso, ele diz que a graça é de graça, mas ela não é
ele usa um termo, eu me esqueci o termo agora, mas é como se ela não fosse fútil ou banal. Então Deus diz para Noé lá no capítulo 6, olha, chega Noé, não dá mais, já subiu, a taça já encheu, eu não tenho mais como suportar essa geração, porque eles não querem nada comigo e eu vou destruí-los. Ok, Gênesis 7:5 é a resposta de Noé então. E fez então Noé conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé na arca, ele com seus filhos e as esposas, né, as mulheres de seus filhos com eles, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes dos grandes abismos, ou do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva, né, sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram Noé na arca, seus filhos Sem, Cão e Jafé. E no mesmo dia eles entraram, e as mulheres dos seus filhos. Todos entraram no mesmo dia. 7 dias depois, as águas começaram a cair. Né? A Bíblia diz que o abismo estourou de baixo para cima e as janelas do céu se abriram. E olha que interessante, nunca tinha havido chuva sobre a terra. E agora estava chovendo, chovendo muito, choveu sem parar. 40 dias e 40 noites torrencialmente. Você imagina o tanto de água que não desceu. Capítulo 8, 13 a 17, nós vamos ler o seguinte. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então você percebe que eles entraram lá. Ó, deixa eu só voltar aqui, porque a minha mente não é tão eficaz assim, mas eles entraram aqui no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no segundo mês. E quase um ano, né, depois, a terra começou a secar, né, as águas baixaram e a terra estava começando a secar. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ou seja, passou um mês, agora sim, um ano, né, exato de quando começou o dilúvio, de quando eles entraram, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Noé dizendo, Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo. E povoe abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então a narrativa aqui a gente tem Deus falando com Noé que ia destruir, Deus dando a ordem para Noé para que ele construísse uma arca, Deus dando instruções sobre essa arca, Noé obedecendo e respondendo positivamente a Deus durante 120 anos, Noé e aqueles que estavam ali com ele, inclusive o Ellen White no livro Os Escolhidos, né, Patriarcas e Profetas, vai dizer que Matusalém e seus filhos ajudaram também na construção da arca. Noé foi o consultor mor, é ele que coordenou tudo, porque foi ele quem recebeu de Deus lá o projeto que desceu, e ele olhou e falou assim, opa, então tem que fazer assim, ok, farei tudo conforme o Senhor ordenou, e durante 120 anos Noé construiu este refúgio, esta arca. Algumas perguntas aqui, eu não vou ler todas, mas eu vou ler algumas. Por exemplo, que fato você considera mais importante na história de Noé? E eu assinalei aqui, eu circulei, eu separei um fato que me chamou muita atenção na história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Ou seja, bem batendo nessa tecla aí de que ele era homem reto e justo e também andava com Deus. Depois tem a outra que eu quero dizer aqui. Em sua opinião, quais os temas mais importantes dessa história? E eu assinalei a misericórdia de Deus. Acho que o tema mais importante nessa história aqui não é nem a perversidade do homem, não é nem o pecado que se avolumou, não é nem a violência que se levantou. Essas coisas não são importantes, elas não são mais importantes. Elas são importantes sim, mas acho que o mais importante é a posição ou posicionamento de Deus em relação a essas coisas. Embora ele tenha se levantado
com ira para destruir a terra, ele ainda assim ofereceu misericórdia quando ele disse para Noé construir uma arca. E diga-se de passagem, essa arca não era para os animais. Por quê? Porque se os homens resolvessem entrar nessa arca, seriam salvos. E aí, então, o que mais, né, importante nessa história é a misericórdia de Deus. E aí vem assim, ó, onde você vê revelados temas como graça, julgamento, fé e esperança. Bom, a história está recheada desses temas, né? Que diferentes imagens do caráter de Deus você vê na história, ou vê nesta história? Eu vejo os dois traços mais marcantes aqui nessa história do caráter de Deus, são a justiça e a misericórdia, né, que são de fato marcantes, e é com essas duas que nós temos que contar hoje também, com a justiça de Deus, porque se levantará contra o pecado e contra seus efeitos, e também com misericórdia para salvar o pecador arrependido que luta e geme por causa do pecado que é cometido ao seu redor e que às vezes ele mesmo comete, mas com dor e sofrimento ele se arrepende, busca arrependimento, e essa aqui é a misericórdia de Deus que vai resolver essa situação, ok? Passando do roteiro original para o Zoom, nós vamos agora ampliar um pouco a nossa visão acerca do tema. E eu assinalei uma coisa muito legal aqui, eu quero colocar para vocês aqui. Inclusive, há muito tempo atrás eu ouvi, eu tenho um sério problema, às vezes ouço as frases, mas eu não lembro quem escreveu. E aí fica aquilo na minha cabeça, quem escreveu isso e tal, e às vezes eu não lembro. Então eu vou citar aqui a frase e você me perdoe por não citar o autor. Eu não estou aqui cometendo plágio, estou afirmando que não foi eu quem disse essa frase aqui. Não se acaba com o mal destruindo os malvados, mas transformando-os em pessoas boas. Deus, ele destruiu o mundo antediluviano. Mas olha que interessante. A declaração bíblica de que Noé encontrou favor diante do Senhor é um arco-íris de esperança que prova que Deus prefere recomeçar do que destruir por completo. Então veja que mesmo nessa ira de Deus, que ali a gente coloca como atributo de justiça, a gente não, nem a Bíblia coloca como atributo de justiça, sendo esta a ira de Deus, não é contra o pecador, não é contra o pecado, e aí não tem para onde correr. Eu uso sempre o exemplo de se você amarra uma bomba num homem, né, o homem bomba lá e tal, quem explode não é o homem. O homem explode porque a bomba que está amarrada nele explode. Então o pecado será destruído. O pecado foi destruído. E aí, inevitavelmente, todo aquele que estiver agarrado ao pecado será destruído com ele também. Então Deus resolve recomeçar. Deus sempre quer recomeçar comigo e com você. E aqui ó, tem um apelo, né, na lição de segunda-feira, no Zoom, que diz assim: você já agradeceu a Deus por Ele nunca ter desistido de você? Puxa, isso foi para mim, viu? Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. A eternidade vai mostrar algumas coisas que nós não enxergamos acerca da vida de muita gente, mas eu acho que a sua vida você mesmo pode falar dela, e você tem motivos de sobra para agradecer a Deus por Ele não ter desistido de você. Vamos para a lição de... só uma coisa que eu queria relatar aqui, que eu quase esqueci. A lição de segunda-feira, o Zoom, ela traz uma parte, deixa eu tentar melhorar aqui. Aqui é tão difícil por causa da luz. Enfim, mas em cima aqui está escrito meu script com Deus. É uma partezinha que tem aqui, ó, que é pontilhadinho, mas é como se fossem umas linhas, para você fazer a sua oração com Deus ali, para você dar a sua contribuição na lição, dizer aquilo que você gostou, entendeu, acerca daquilo que você acabou de ler aqui, essa ampliada na lição. Eu acho que é legal também dizer que o autor colocou aqui esse espaço aqui, os editores colocaram aqui esse espaço para que a gente pudesse de fato dar um zoom, né? Colocar até a sua visão, ampliando assim aquilo que a lição está dizendo. Making Off, terça-feira, os bastidores da história, e a gente tem alguns posts, e eu vou ler alguns aqui que eu separei que eu acho assim espetaculares. No céu, o arco circunda o trono de Deus. Mas ele também aparece, esse arco também aparece lá em Ezequiel 1:28, e Apocalipse 4:2-3. Ele foi colocado nas nuvens como sinal da misericórdia divina para com o pecador. É muito, muito interessante o relato de Deus, depois que ele
o dilúvio acaba, né? As águas secam e tal, e o anjo que estava fechando a porta, ali segurando a porta da arca, ele abre a porta, Noé e sua família desce e tal. Achei até muito legal que o livro Os Escolhidos ele relata que Noé não teve a preocupação de fazer uma casa para ele, mas a primeira coisa que ele fez foi um altar para Deus. Então veja, a gratidão, né, esse ser humano diferenciado que foi Noé, a gratidão dele para com Deus, porque ele não se preocupou em fazer uma casa para si e para os seus. Ele se preocupou em fazer um altar em louvor e honra a Deus, por ter poupado sua vida e também, é lógico, por ter poupado a vida dos seus ali com ele. Então este homem era de fato diferenciado. E quando Deus vê toda essa situação, Deus fala assim, olha, eu vou prometer uma coisa para você. Eu nunca mais vou destruir este mundo com água. Ele colocou o arco, este arco da promessa. Né? Alguns dizem assim que o arco, a gente só vê metade do arco, né? Porque a outra parte é a parte que aparece para Deus, porque Deus ele faz menção desse arco, como quem diz assim, olha, isso aqui eu nunca vou esquecer. Toda vez que eu olhar para esse arco aqui, como se Deus esquecesse de alguma coisa, né? Deus não se esquece de nada, mas é um sinal, para a gente é só uma didática para a gente entender que Deus está ali se lembrando da promessa que fez. Deus revelou a Noé, com 120 anos de antecedência, seu plano para destruir a terra por meio de um dilúvio. Esse foi também o tempo de oportunidade que as pessoas tiveram para decidir entre entrar na arca e não entrar. Nós estamos hoje com a incumbência que foi dada a Noé, não de construir uma arca, a arca já está pronta. A casa já está pronta. O próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar para vocês um lugar. Então a arca já está pronta. A questão é que nós somos agora Noés como em relação a sendo nós mensageiros de Deus para este mundo em pecado. Então não só temos que viver em novidade de vida, viver como cristãos de verdade, aqueles que almejam o céu, mas também anunciar aos outros que este céu está cada vez mais próximo. Os antediluvianos eram gigantes e muito inteligentes, construíam obras extraordinárias, gostavam de superar uns aos outros na decoração de suas casas e ensinavam os filhos a adorarem as imagens de esculturas que eles mesmos criavam. Será que tem alguma coisa diferente do de hoje? Acho que não, né? Eu acho que nós não estamos vivendo em tempos diferentes daqueles antes do dilúvio. Aí o último, nunca antes havia chovido, foi até comentei agora há pouco, né? A terra costumava ser regada por uma neblina ou um orvalho. As águas dos rios e do mar nunca tinham transbordado. Então não tinha chovido e as águas também nunca transbordaram. Dizer a um povo que o mundo seria destruído por estas águas, que estavam sempre controladas, era motivo de zombaria, como de fato foi. Dizer ao nosso povo que o mundo será destruído com fogo do céu e fogo que sai da terra, é motivo de zombaria. Mas de fato, se este Deus que destruiu o mundo com um dilúvio é o mesmo Deus, e eu creio que é, para nós hoje, tanto o que aconteceu no passado como o que está previsto para acontecer no nosso tempo, eu tenho plena convicção, Deus não vai falhar, Deus não mente, Deus não se engana, e Ele cumprirá aquilo que prometeu, inclusive salvar você, se você assim o desejar. Quarta-feira, extras, né? Algumas passagens bíblicas, eu separei as passagens aqui, mas eu quero ler o texto que está aqui porque eu achei de suma importância. É lógico, todos os textos que estão aqui são de suma importância, mas esse aqui eu considero um pouco mais relevante. O texto de Apocalipse 22:11 é praticamente a sentença de Deus às pessoas que estão vivendo nos últimos dias, que serão semelhantes aos dias da época de Noé. Que está escrito lá então Apocalipse 22:11. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro e que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Se fizermos parte do grupo que pratica a justiça que praticou a justiça e buscou a santidade, ficaremos muito felizes com a continuação do verso em que Jesus promete que, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um de acordo com os seus atos. Esse está no versículo 12.
Então é relevante esse texto porque ele fala de como Deus certamente cumprirá aquilo que diz, né? E o que Jesus também diz, ele está vindo e vai recompensar a cada um conforme as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas certamente perderemos a salvação por causa delas, se nós assim vivermos. Vamos ler aqui então, Hebreus 11, o livro de Hebreus, no capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. E é lógico, né? Falando desses heróis, naturalmente, o livro de Hebreus, Paulo falaria do patriarca Noé. 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que também é segundo a fé. Muito legal. E aí, a lição até pede para você separar o texto que você achou mais importante, ou mais relevante, o que tocou mais em você. E eu separei aqui 2 Pedro 3, 5 a 7, e eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: eles voluntariamente ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, lá, né, com Noé, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7. Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra. Qual a mesma palavra? Aquela que foi dita lá no dilúvio, que destruiu e tudo mais. Pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então esse texto para mim marcou e eu separei ele para mim. O último texto da lição de quarta-feira é Isaías 54, 10, e ele diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de você. Aqui é um ato de misericórdia, Deus mostrando o seguinte: embora os montes se retirem, eu vou abalar tudo, eu vou estremecer tudo, eu vou destruir o mundo com fogo desta vez, mas lembre de uma coisa: a mesma misericórdia que eu demonstrei para aquele povo antediluviano, mandando construir a arca, colocando eles dentro, eu vou demonstrar para vocês agora também, ok? Então Deus está dizendo para mim: embora eu esteja destruindo o mundo, não quero destruir você. Cuide-se, faça o que eu quero, o que eu desejo, obedeça as minhas normas, regras, leis, mandamentos, e certamente você estará caminhando num terreno seguro. Ok? Visão panorâmica. Lição de quinta-feira, estamos caminhando para o final, inclusive o tempo já urge. Panorâmica, uma visão do tema pelo espírito de profecia. Gente, e eu li os 3 capítulos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 do livro Os Escolhidos, o Patriarcas e Profetas. É simplesmente espetacular a narrativa ali de Ellen White, mostrando com detalhes o que estava acontecendo. E eu, por algumas vezes, me emocionei e me senti preocupado comigo e com o mundo que eu estou vivendo, porque eu confesso para vocês que há muito que melhorar a minha vida e eu preciso melhorar, porque senão Jesus vai voltar e eu não vou entrar nesta arca. E aí eu separei algumas partes aqui e eu quero ler com você. E aqui diz o seguinte, olha: e você tem a tendência de adiar situações no seu relacionamento com Deus porque não sente urgência, né? O contexto aqui é de urgência. E ela fala uma coisa interessante ali no livro, que Noé pregava, Noé pregava para as pessoas de sua época, e alguns até chegaram a ouvir Noé pregando, estavam prontos a tomar a decisão, quando os outros que estavam zombando e gritando e fazendo festa, enfim, a voz deles foi mais eloquente aos ouvidos desse povo, e esse povo não recebeu, não continuou, não aceitou os apelos e não se converteu, e aí por isso perderam-se todas essas pessoas. Ela até menciona que por ocasião do dilúvio muitos continuaram blasfemando de Deus, mas outros iam até a arca e batiam na arca, pediam que Noé os deixasse entrar. São esses aqueles que estavam ali perto e ouviram alguns dos apelos, mas não atenderam, não aceitaram, não se entregaram. Esses murravam a arca, querendo entrar na arca, mas ela disse que o anjo que fechou a porta da arca tinha a ordem de não abrir a arca. Isso não é injustiça, isso não é tirania, isso na verdade é misericórdia e é justiça, porque Deus havia avisado
Noé também, né, através de Noé, 120 anos que este dia viria e este dia chegou e ele não precisa tomar a mim e a você de surpresa porque nós já estamos sendo avisados há muitos anos. O texto que está separado aqui é justamente esse, ó. Noé, porém, permanecia como uma rocha em meio à tempestade. A ligação com Deus fez com que ele ficasse mais forte ainda na força do poder infinito. Durante 120 anos, sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, advertindo a respeito dos acontecimentos que, de acordo com a sabedoria humana, eram impossíveis. Os homens daquela época, os cientistas, os estudiosos, diziam que era impossível que as águas se revoltassem, que subissem, que houvesse uma chuva, e que nananana. Ela menciona uns detalhes interessantes assim, mas ela menciona que Noé entrou na arca, 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias, passaram nada. E eles zombando, fazendo festa, brincando e zoando com Noé. E quando de repente, no 7º dia, começou os raios, os trovões. Ela disse que o rebumbar dos trovões era algo assustador, assombroso. Eles nunca tinham ouvido aquilo. E eles ficaram atormentados. E Deus, olha que legal isso, cara. Eu acho legal porque tem que sofrer mesmo. Deus colocou o diabo justamente no meio dessa turbulência toda. Isso assim, fica aí para você entender o que vai ser por causa da desobediência que você causou. E aí ele blasfemava de Deus e continuava gritando e falando coisas horríveis de Deus, dizendo que Deus era injusto e tal. E aí começou a chover, e chover, e chover, e chover, e chover, e chover, e chover. Os homens se amarravam em cima amarravam seus filhos nas suas costas e pulavam em cima dos grandes animais, porque sabiam que os grandes animais iam para as partes mais altas. Outros subiam às grandes árvores. Nada disso foi suficiente. Todos foram levados pelas águas do dilúvio e, infelizmente, perderam sua vida por não obedecer a Deus. Lição de sexta-feira, né, o fechamento aqui, a lição de sexta-feira, ela vai trazer aqui algumas, eu vou ler para vocês aqui. Com o passar do tempo, a história de Noé foi popularizada por meio de desenhos de animais e de um grande barco, mas a mensagem do julgamento e destruição geralmente não é destacada, e muito menos o fato de que Deus fez tudo o que ele pôde para salvar todos, o que é uma testemunha ou testemunho de seu caráter de amor, né? Exatamente, os desenhos animados eles se apresentam assim com uma roupagem hollywoodiana, né? Aquela brincadeira toda, os animais entrando na arca e tal, mas o contexto verdadeiro ali é que a arca ela foi um refúgio e que testemunhou a desobediência daquele povo. Ao que tudo indica, a verdade é que Ele, Deus, quer que sejamos salvos mais do que nós mesmos desejamos algumas vezes. Eu li isso também, outro pensamento que eu não sei quem escreveu, mas assim, Deus tem mais fé em nós do que nós em nós mesmos. Isso é uma grande verdade, apesar de ser uma tristeza. Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmos. Aqui tem dois pensamentos. Eu vou ler o que eu acho, o que eu não... Né, eu tenho um outro que eu gostei mais, claro. Esse eu também gostei, mas não é assim igual ao outro. Então, eu acho que é Purkaiser, alguma coisa assim. Fé é mais do que pensar que alguma coisa é real. Fé é pensar que alguma coisa é real e demonstrar isso em nossa atitude. Isso é muito legal. Agora, eu gostei muito desse aqui, ó, de V, né? Raymond Edman. Quando estiver no escuro, nunca duvide do que Deus lhe disse quando estava na luz. Isso é muito legal. Então, quando estiver em situações difíceis, nunca duvide do Deus que guiou você em outros caminhos, em outras situações. E agora, além do estudo, tem um pensamento aqui para a gente encerrar. Quando pensa na história de Noé, você considera um louco fanático ou alguém muito bem informado? Talvez você hoje, conhecendo o final da história, considere alguém muito bem informado. Mas e talvez, se fosse antes do dilúvio, se você fosse um cidadão antediluviano, você consideraria Noé um bem informado ou um louco? Né? Se tivesse em nossos dias, que mensagem, né, se vivesse ele em nossos dias, que mensagem ele teria para nós? A mesma mensagem que ele pregou para o povo, né, só que é claro que não seria por causa do dilúvio. Então, leia o livro dos Escolhidos, anote nos capítulos 7, 8 e 9 os pontos que você achou interessante e
reflita sobre eles e que Deus abençoe você. Até a próxima semana.